Quem inventou o futebol? Saiba como surgiu o esporte e veja quando e como começou a ser praticado a modalidade esportiva mais conhecida no mundo. O futebol é uma das maiores paixões, não só dos brasileiros, mas como também da população da maioria das nações. Não à toa, o esporte é o mais tradicional do planeta e seus eventos atraem milhares de pessoas ao redor do mundo. É tanto o envolvimento da população com o esporte, que a modalidade movimenta bilhões de dinheiro pelo mundo. No entanto, você sabe como começou essa paixão? Confira quem inventou o futebol. O esporte mais popular do planeta possui suas origens diversificadas e não há uma data precisa. De forma oficial, quem inventou o futebol moderno foram os ingleses em 1863, ano em que foi fundada a Football Association, em Londres, e quando iniciou a profissionalização do esporte no planeta. As regras criadas naquele ano são a base para o esporte de hoje. Entretanto, segundo a Professional Football Coaches Association, FSA, os livros de história relatam que a ação de pessoas chutando uma bola é bem mais antiga do que 1863. Mas nem todos esses jogos são reconhecidos como o que é o futebol hoje. No século III a.C., na China, há menções de um jogo que se assemelha ao futebol nos manuais militares. Chamado de tsushu, essa modalidade consistia em chutar a bola através de uma abertura. A pelota usada era feita de couro, com pelos e penas dentro. Por outro lado, os gregos inventaram o arpastum, praticado em um campo retangular, com uma linha central. O objetivo era passar a bola por cima da linha para o outro lado. Embora todos esses jogos não sejam oficialmente o futebol, contribuíram de certa forma para o surgimento desse esporte, tal qual conhecemos hoje. Então, da maneira como conhecemos o futebol hoje, quem inventou foram os ingleses. O que é o futebol? O futebol é um esporte praticado em um campo, com duas equipes com 11 jogadores para cada lado. Há também a presença de um árbitro para ditar as normas, além de 2 bandeirinhas, para auxiliar o juiz principal. O campo tem o formato retangular, com uma baliza em cada lado. A missão do jogo é levar a bola através do campo e colocá-la dentro da baliza adversária, fazendo um gol. Quem marcar mais gols, vence a partida, que possui 90 minutos de duração, porque o jogo de futebol dura 90 minutos. O tempo padrão de uma partida de futebol tem duração de 90 minutos, sendo divididos em 2 períodos de 45 minutos, com 15 de intervalo. De acordo com a Professional Football Coaches Association, FSA, o tempo foi estabelecido pela primeira vez em 1866, quando Londres e Sheffield se enfrentaram. Ou seja, quando se inventou o futebol, o tempo não era este. No entanto, há ainda os minutos de acréscimos estabelecidos pelo árbitro ao final de cada período, em razão das paradas para atendimento médico e demais imprevistos durante o jogo. Como foi o crescimento do futebol? A partir do século XIX, jogar futebol nas escolas tornou-se uma norma na Inglaterra. Entretanto, as regras mudavam de uma instituição para outra, a depender do espaço que cada escola tinha para a prática. Para pôr um fim nessa diversidade de regras até então, ainda sem a presença de uma associação para ditar as normas, diretores de várias escolas inglesas se juntaram para estabelecer um código comum. Com isso, houve uma maior aceitação da modalidade, visto que muitos achavam o esporte violento, e então o futebol começou a crescer na Inglaterra. Fora da Terra da Rainha, a propagação do futebol foi lenta, mas chegou em todo o planeta. Após a fundação da Associação de Futebol, 50 clubes se garantiram como membros. Então, em 1872 surgiu a FA Cup, com o primeiro campeonato em 1888. Em 1889, Holanda e a Dinamarca criaram suas associações. Na sequência veio a Nova Zelândia em 1891, a Argentina em 1893, além de Chile, Suíça e Bélgica em 1895. 4 vezes campeã mundial, a Itália formou sua associação em 1898, com a Alemanha e Uruguai criando as suas em 1900. Com o primeiro jogo internacional de futebol. O primeiro jogo internacional, ou seja, envolvendo duas nações diferentes, ocorreu em 1872.
A partida que na época atraiu milhões de torcedores foi entre Inglaterra e Escócia, países que possuem uma rivalidade histórica até os tempos atuais.